Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô Senhor, já vem esse careca sem camisa, gordo, fumante, cachaceiro, falar do meu youtuber preferido. Calma, meu jovem safainho. Hoje não vou falar do teu youtuber, não. Amanhã, o próximo vídeo sim, eu tenho que me defender. Ô Senhor, eu tenho que me defender, eu tenho que mostrar as mentiras. Aquele pilantra do Jabazeiro do Cerrado falou. Tem que mostrar, claro que eu tenho que mostrar. E assim, estabilizei, tá? Estabilizei. E se Deus quisesse, glória a Deus, Senhor. Eu vou estar aqui todos os dias, independente das visualizações, independente da quantidade de inscritos, de membros. Se Deus quiser, estarei aqui todos os dias, menos final de semana, menos domingo. Domingo não. Sábado, talvez, se der, a parte da tarde. Mas domingo não. Domingo só se der à noite. Mas aí à noite tem o Pega na Geral. Talvez depois do Pega na Geral. Então assim, galera, pode ficar tranquilo. Você aí que tem o seu youtuber de estimação, né? Que gosta mais do youtuber do que de Vasco. Pode ficar tranquilo que hoje eu não vou falar do teu youtuber favorito, não. Não hoje, mas amanhã sim. Amanhã sim. Hoje a gente vai falar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, sobre o que eu tô vendo, né? Tem muita gente que pede a minha opinião e eu vou colocar sobre venda, 777, ACAP, arbitragem, vou colocar a minha opinião. Tá certo isso que eu vou falar? Não sei, eu não sei. Mas assim, é a minha opinião. Vamos lá, tamo junto, hein? Amigos, olha só, se eu não tiver enganado, eu acho que foi maio ou junho, que o Pedrinho conseguiu uma liminar para afastar a 777 devido a tudo que estava acontecendo com a 777 mundo afora. Isso evidenciado pela revista Josimar, que no início de tudo, que bem lá atrás, bem muito lá atrás, desde que a 777 tentou comprar o Everton, essa revista ela já fazia alertas do que era a 777. E antes dessa revista fazer esses alertas, nós aqui nesse canal, desde 2021, no finalzinho ali em novembro de 2021, quando o Jorge Salgado falou que o Vasco iria se tornar um clube empresa, cara, eu já fiquei doido. Eu não sabia que porra era essa, não sabia. Sabia que existiam clubes no Brasil que eram empresas. Mas eu não sabia. Clubes desse tamanho, tá? Desse tamanho. Mas eu não sabia. Então eu me aprofundei. E nós aqui desse canal fomos a primeira mídia a dizer que o Josh Craig Vander tinha sido um ex-traficante. Que ele não pagou as contas do cartão de crédito. E o American Express, que era a administradora do cartão dele, cobrou ele na justiça, ele só pagou depois de anos, irmão. Esse valor. Nós também divulgamos que ele tinha comprado um escritório, que hoje já perdeu, para 777, com o dinheiro dos outros. Ele não pagou à vista, ele fez um financiamento. Cara, o cara bilionário, como disseram, né? Que ele tinha 50 bilhões de ativos. Como é que um cara desse vai comprar algo parcelado, cara? Algo com dinheiro dos outros e não pagou, tá? Pegaram de volta. Os 2 escritórios que ele tinha, pegaram de volta. A mansão que ele comprou, pegaram de volta. Enfim, cara, a gente falou sobre vários assuntos aqui, muito lá atrás, sobre essa empresa muquirana que o Vascaíno achou que seria a salvação do Vasco. O Urubu otário, a 77 tem dinheiro pra caralho. Mas isso é um outro assunto, né? O que está em pauta hoje é que diante de todas as merdas, de tudo que aconteceu com o Vasco, com vários canais dizendo para vocês que, olha, era Vasco, a era 777, atenção, vascaínos, Dieguito Rebolativo, Vasco da Grana,
Todos esses canais, Lucas Pedrosa, El Bigodão, Amo Vasco TV, Vamos Vasco, cara, Vasco Connection, o canal do Lucas Pedrosa, Atenção Vascaínos, Vasco Connection, Gigante Vasco. Cara, a maioria dos canais, eles apoiaram a venda do Vasco. E tinha canais que não apoiavam a venda. Como? Alexandre Laureano, eu, Carlinhos, na época, tá? Isso bem lá atrás. Vascaíno do Cerrado, Léo Lacerda, enfim, vários outros que apoiavam um candidato que era o Levin. Só que quando essa empresa entra no Vasco, os canais começam a contratar, né, um monte de gente, tudo sem pagar, irmão, tudo sem pagar. Vários canais começam a mudar a sua opinião, começam a mudar a sua atitude, começam a mudar o seu conteúdo falando de Vasco. A maioria dos canais que apoiaram Jorge Salgado apoiaram a venda. João Almirante, Dieguito, Mário Coelho, enfim, cara, esses canais que não precisa ficar citando nomes. E a gente tinha canais ainda que se sustentavam, né? Canais ainda que eram resistência. Só que esses canais que eram resistências, quando havia algo relacionado a 777 e era bom, os caras começaram a mudar o seu conteúdo. E mudaram completamente. Vem as eleições de 2023. E se você estivesse no calabouço, você nunca ia dizer que um candidato da oposição, que era o Levin esse ano, iria perder aquela eleição ali. Porque assim, cara, era uma coisa absurda, completamente absurda a quantidade de pessoas vestidas com a camisa do Levin, de sócios estatutários pró-Levin e sócio estatutário pró-Pedrinho. Mas, enfim, eleição online, você vota de casa, né? Não adianta quem tá ali votando presencial. Tem pessoal que vota de casa. E é só no Vasco. Só no Vasco que é assim. Corinthians, Flamengo, isso por causa da pandemia, que a gente já não vive mais essa desgraça já desde 2021. A gente já não vive mais isso. Mas, enfim, no Vasco, sim. No Vasco nós estamos vivendo ainda uma era de pandemia, da qual os sócios estatutários precisam votar, isso inclusive ano que vem, de forma online. De forma online, em computadores. Pentium 5. Oh, meu Deus. No Flamengo, no Corinthians, é tudo com urnas do TSE. No Vasco não. No Vasco não precisa. Vamos deixar aí, Senhor, meu Deus, a Globo, Pai amado. A Globo dominar o Vasco. Vamos deixar aí. Não. No Vasco não precisa, não. No Vasco não precisa de lisura. No Vasco não precisa de você fazer uma auditoria séria. Não precisa. Não, no Vasco não precisa. Deixa qualquer urna aí. Vamos votar. E aí você tem em 2020 mais participantes de uma votação presencial, apesar da pandemia, do que uma votação online. E o que precisava ser feito, né? Pô, cara, se o Vasco tem 70% ou mais de 70% do seu quadro estatutário composto no Rio de Janeiro, deixa os caras ir lá votar, presencial. O cara é lá da Antártida, o cara é lá dos Estados Unidos, vai vir pro Vasco para votar? Não. Deixa esse pessoal votar online, que é pouco, cara. Deve ser 20% do quadro estatutário do Vasco hoje. Mas não, a narrativa continua e continuará. Mudaram o estatuto do Vasco, hoje é só eleição online, porque isso já é um plano orquestrado já há mais de sei lá quantos anos. E o Pedrinho assume, o Pedrinho que foi o candidato do Jorge Salgado. Vamos apoiar o Pedrinho. Oh, meu Deus, eu odeio o Jorge Salgado. Fudeu o Vasco, vendeu o Vasco. Mas o candidato do Jorge Salgado, que foi o Pedrinho, eu aceito. Vamos apoiar o Pedrinho, Senhor. Amo o Vasco. Ui, meu Deus. Morou nas arquibancadas de São Januário. O pai dele era funcionário do Vasco. Vamos apoiar. Vamos acreditar. Vamos apoiar o Pedrinho. Senhor.
E aí o Pedrinho entra com uma ação para retirar a 777. Eu não sei se foi maio ou junho, não lembro agora. Do ano passado, de 2024. O Pedrinho entra com essa ação e todo mundo, porra, tem que tirar mesmo essa empresa de ex-traficante, uma empresa muquirana, o caralho, enfim. Só que tem uma pessoa que diz o seguinte, cara, deixa, porra. Deixa que quando chegar em setembro, outubro, eles não vão aportar e a gente está livre deles. Não! Né? O pensamento de todo vascaíno é inclusive o meu. E hoje, engenheiro de obras prontas. Eu não sou engenheiro de obras prontas, porque eu falei, eu apoio que tire essa empresa muquirana. Tomara que tira. Só que tirou e a gente está até hoje, quase, vai chegar em maio, a gente vai fazer um ano que a gente retira a empresa de uma forma liminar na justiça e ela continua até hoje no Vasco. Cara, o que o Vasco tem? Vamos lá, o Vasco vai ser vendido. Vamos vender o Vasco pro grego, pro dono do Liverpool, o chinês, o americano, que pariu, o árabe, enfim. Vai vender o quê? O que o Vasco tem para ser vendido? O que o Vasco tem nas ações da Vasco SAF? O Vasco tem 30%, que penhoraram 10% ainda, né? Que até hoje a gente não sabe que fim levou isso. Mas não tem dinheiro, não vai pagar, tá penhorado ainda. Pelo menos é o que eu acho. Fiquei muito tempo longe, né? Mas assim, o Vasco tinha 30, penhoraram 10. Então o Vasco tem 20. Qual é o investidor que vai chegar no Brasil, e tem muita gente que fala isso, um bando de muquirana desgraçado. A política do Vasco arrasa com o Vasco. Eu prefiro uma SAF, da qual venha um investidor, mas que o Vasco seja o acionista majoritário. Você ama a política do Vasco, irmão? Você ama a política do Vasco. Porque assim, cara, existem dois tipos de vascaínos e existe o terceiro. Existe o vascaíno que não pensa em SAF de forma alguma, até porque quem deu os títulos para ele, quem fez ele ser Vasco foi o Vasco Associativo, então ele não pensa em SAF. E há esses muquiranas aí eternos que falam de política do Vasco. Porque a política fudeu o Vasco. Eu quero uma SAF sim, eu sou a favor da SAF. Mas com o Vasco Associativo sendo o majoritário. O que é isso? Se não a política do Vasco mandando também na SAF. O que é isso? Qual outro clube do Brasil que tem um acionista minoritário vindo de fora e bancando a... esquece isso, não vai acontecer, irmão. Isso é assunto para youtuber, né, pegar os dois lados. Eu pego quem gosta da SAF e eu pego quem não gosta. Porque eu dou o contraponto. Não, ó, eu odeio a política do Vasco. A política do Vasco é fuder o Vasco. Apesar de eu ser Vasco por causa da política, né, que me deu todos esses títulos nesses 124 anos. Foi a política do Vasco que me deu todos esses títulos? Não, mas assim, eu não gosto da política não, tá? Tem um monte de pela-saco lá e vamos virar SAF, mas que o associativo controle. Ô, Senhor! Tá aí o associativo controlando. Pedrinho, Felipe, ô Senhor! O Edmundo falando um monte de merda. Disse, dá 20 vezes já, que vai terminar o canal dele. Não termina, tá doido pra pegar uma boquinha no Vasco, mas o filho dele tá lá dentro. Cara, quem fala isso pra vocês? Não, eu aceito a SAF, mas assim, que o Vasco seja o sócio majoritário e eu odeio política, esse cara, irmão, preste muita atenção nesse cara, porque esse filho de uma puta tá jogando dos dois lados. Tá jogando dos dois lados, tá querendo agradar os dois lados. Tanto com o cara que acha que o associativo, vamos acabar com o SAF, vamos ser associativo, e o cara que não, vamos acabar com a política, vamos ser SAF, ele joga dos dois lados, porque não existe isso, cara. Não existe isso de você ter um clube associativo, que você tem um presidente, você tem um conselho, sendo o administrador da SAF como majoritário, e você pegue um investidor de fora sendo um acionista minoritário. Não existe isso no Brasil, cara.
você diz o seguinte: não, eu quero que a política se acabe. Nunca vai acabar a política. Sendo 100% SAF, sendo 10, 20, 30, 40. Irmão, quer fugir da política? Vai pra Cuba. Uma parada assim surreal, cara, surreal. E a gente escuta tudo isso, e a gente vê tudo isso e tem que ficar calado. Porque quando você fala, não fala do meu youtuber favorito. Ô, Senhor! O cara que fala que não gosta da política, que não quer política no Vasco, que a política fudeu o Vasco, ele tem que ser a favor da SAF 100% do investidor. Porque se o cara fala que ele não gosta da política, que ele é contra a política, e ele diz para você que não, olha, eu sou a favor da SAF, mas que o associativo seja o acionista majoritário, ele está jogando dos dois lados, irmão. Não existe isso. Não existe isso. Eu queria muito que a SAF do Vasco fosse controlada pela associação, que a associação controlasse, tendo investidor ou não, porque eu sou a favor do clube associativo. Agora, se eu digo para você que a política é fodida, que a política é uma merda, que a política fudeu o Vasco, que os políticos do Vasco, nenhum deles prestam, apesar de eu vestir camisa, né? Ô, Senhor! De políticos do Vasco, e eu falar para você que, olha, a SAF é boa, mas com o associativo mandando, eu tô jogando dos dois lados, irmão. Eu não sei nem do que eu sou um pela-saco fudido, que eu não sei nem o que eu tô falando. Vocês entendem isso ou não? Eu preciso desenhar para vocês. Falando de Vasco, falando de venda do Vasco, o Vasco pode ser vendido? Pode. Pode ser vendido. Como que o Vasco pode ser vendido, careca? Se o Vasco está na arbitragem, se o Vasco está lá no tribunal, né, de Nova York com a Lindenhall, como que o Vasco pode ser vendido? Cara, a arbitragem nada mais é do que você pegar ali, ó. Igual você se separa de uma mulher, já se separou de alguém da tua vida? Já se separou de uma mulher? Quando você vai lá para conciliação, a arbitragem é isso. Então, se o Vasco e a 777 ou a CAP, né? Porque quem comprou o Vasco foi a CAP, não a 777, chegarem num acordo, não, vamos fazer um acordo aqui, estamos vendo o outro investidor ali e tal, pá. Chega num acordo e pode sim encerrar a arbitragem, aí vai para o tribunal lá de Nova York. A Lindenhall tem que aprovar e o juiz também tem. É muito difícil o Vasco ser vendido? É pra caralho. Mas é impossível? Não, não é. Basta que, e eu não quero isso, pelo amor de Deus, tá, galera? Eu tô falando as coisas que são realidade. O Vasco pode ser vendido? Pode. Como o Vasco pode ser vendido de uma forma que não foi o Genoa, né? Que muita gente fala, o Genoa. Puta que pariu, o Genoa foi vendido a Reveli. Foda-se a 777. Lá não tem nem associação, mas foda-se a 777. Vamos vender e que se foda. Fizeram isso. Vai pra justiça agora. O Vasco, cara, o Vasco entrou na justiça contra a 777 com uma liminar que deu poderes ao Pedrinho, poderes que o Pedrinho não teria se não tivesse entrado com essa liminar, porque a 777 era sócia majoritária da Vasco SAF. E aí tudo será resolvido na arbitragem. A arbitragem que, puta que pariu, cara. O pessoal da 777, assim como no processo lá da Lindenhall, os caras estão tirando advogado, estão colocando advogado, pedem tempo o tempo todo para poder... Ah, não, tiramos o advogado. Eu peço tempo para que o advogado que entrou possa ver alguma coisa. Estou dando um exemplo para vocês. A última deles agora, não, os especialistas teriam que se pronunciar lá no processo da Lindenhall contra a 777. Aí sabe o que a 77 fez? Mudou o advogado, disse que o advogado estava passando mal. Uma semana sem o advogado poder se pronunciar, porque ele estava com problema de saúde, não podia viajar, não podia fazer nada. Todo momento eles fazem isso, cara. Tira um advogado, coloca outro, tira outro, aí pede mais tempo, porque entrou um novo advogado, o advogado tá com dor de barriga, o advogado... Estão ganhando tempo. Mas assim, cara, é interessante, né, que muita gente fala que a 777 morreu, que a 777 não existe mais,
Mas que aí vem uma notícia, tanto da Globo quanto da UOL, caralho, dizendo que a 777 não abriu mão do Vasco. Ô senhor, cara. Enfim, galera, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou voltar aqui mais vezes para fazer esse tipo de conteúdo para vocês. O Vasco pode ser vendido? Pode, pode. É difícil? Pra caralho. Mas pode? Pode sim. Basta que o Vasco entre em acordo com o comprador, entre em acordo com a 777, desfaça a arbitragem, que nada mais é do que uma conciliação. A arbitragem nada mais é do que uma forma de você gerar conflitos que não foram aceitos ali entre as partes. Você leva para a arbitragem para que esse conflito seja sanado. Você pega um ali e o outro aqui, olha, tá vendo isso aqui, vamos resolver, tal, pá. Não tem jeito. E assim, tanto o Vasco quanto a 777 acharam melhor não resolver isso na justiça e resolver isso através da arbitragem. E será resolvido na arbitragem. Mas 2 desses árbitros da arbitragem já não existe mais. São 3. O Vasco escolhe um. A 777 escolhe o outro. E esses 2 árbitros escolhem uma pessoa para presidir a arbitragem. E a pessoa escolhida por esse árbitro, tanto do Vasco quanto da 777, que eles escolheram, a associação pediu impugnação. Beleza. A associação pediu impugnação e ela se retirou. A árbitra do Vasco, que o Vasco escolheu, a 777, também contestou e ela pediu renúncia também. Ô senhor, então só tem um árbitro, que é o árbitro da 777, nessa arbitragem da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, para conduzir esse processo. Ou seja, vai demorar, cara. Vai demorar talvez muito tempo. Talvez o Pedrinho saia, né? Se ele não for reeleito, saia da presidência do Vasco e esse processo continue. Falam de reforma de São Januário, talvez o Pedrinho saia da presidência do Vasco. Tomara que saia, tá? Tomara que esse vendilhão, que é um vendilhão, saia. E não haverá reforma de São Januário. Disseram lá atrás, vocês lembram? Lá atrás, cara. O Campeonato Brasileiro do ano passado estava rolando. Ah, o último jogo do Vasco. Vai lá em São Januário, é o último jogo do Vasco. Pô, pelo amor de Deus. Os caras falam em name rights de não sei quantos milhões, com um projeto que nem tá no início ainda, cara. Nem se sabe se vai acontecer. Vocês são um bando de pela saco. O Vasco pode ser vendido? Pode. É difícil? É. Existem várias coisas que têm que ser resolvidas? Existem. Mas se forem, né, se o Grego chegar, dizem do Grego, né, vou dar um exemplo. O Grego chegar, se reunir com a 777, se reunir com o Vasco, tirar a arbitragem, for lá para os Estados Unidos e, conversar com a Linder, mostrar para a Linder, vou dar aqui, vou dar para vocês o dinheiro. E detalhe, tá? Tem que convencer o juiz também lá do caso, de que é uma coisa segura, de que é uma coisa que realmente valha aquele valor que está se pagando. Aí pode vender. Mas é difícil pra caralho. E muita gente ainda diz que o Vasco não pode ser vendido ou que o Vasco será vendido. Ô, senhor. Tamo junto, galera. Fui, depois eu volto. Forte abraço.